Quem somos os responsáveis? Quem são, né? Acho que ele queria dizer quem são os responsáveis. Ele só errou forte aqui. Mas tudo bem, gente. Não tem problema não. Caraca, é o canal do Van. É o canal do Zangado? É o canal do Zangado? Que isso, cara? Que voz é essa, mano? Que isso, cara? Que isso, cara? O cara é o Zangado, velho. O cara é o Zangado, mano. Chamada idiota. Sabe, eu ouço falar muito hoje dessa. Olha isso, olha isso, olha. Sabe, eu ouço falar muito hoje dessa chamada idiota. Olha isso, cara. É muito Zangado, pô. Sabe, eu ouço falar muito hoje dessa chamada idiotização dos videogames, que seria basicamente o processo de fazer jogos menos complexos, menos difíceis. Gente, eu não consigo nem olhar, tá? Eu não consigo nem olhar. Não. Não. Sai. 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 Ai. Ai. Ou que necessitam de menos atenção para serem jogados. E por mais atual que essa discussão possa parecer, ela já é muito antiga. É, muito antiga para os videogames, né? Para vocês terem uma ideia, lá em 2012, naquele ano que o mundo acabou, Jonathan Blow, o criador dos jogos Braid e The Witness, Braid é maravilhoso. The Witness não joguei ainda não. tinha dado uma entrevista para GameSpot, onde ele previu a ascensão dos jogos indie, porque eles estariam se levando mais a sério do que os jogos de grandes estúdios. E isso lá em 2012. Com isso, Olha, assim, ele poderia estar puxando a própria sardinha, né? Cadê Braid Remastered? Literalmente lançou no ano passado Braid Remastered, tá? É... Olha, olha, ele... Assim, o que é AAA, né? Porque a From Software tá aí. A From Software tá aí e é espetacular. Mas ele tem uma razão, né? Ele tem razão. Né? ele não quis dizer que o trabalho dos grandes estúdios não seja sério, mas os jogos estariam muito mais focados na diversão em si do que no próprio processo de jogar. Quer dizer, os grandes jogos estariam cada vez menos desafiadores, focando Ah, aí ele tem um ponto. Aí ele tem um ponto que eu concordo, tá bem? Isso aí é uma coisa que eu concordo com assim, gênero, número e grau. Tirando a Nintendo, que a Nintendo sempre se inova. Isso é verdade, tá bem, gente? A jogabilidade, o conforto, essas coisas, tá bem mais presente no quem quer inovar. O videogame tá ficando muito padrão. Far Cry 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá tudo igual, né? mais em um contentamento imediato do jogador. E um exemplo muito interessante que ele dá sobre como essa diversão imediata é super valorizada é com o jogo Counter-Strike, que Jonathan diz ser um jogo extremamente competitivo e estressante, que É pesado. traz mais frustrações do que contentamento para os jogadores, e mesmo Pois é. assim, é um sucesso gigantesco. Daí, ele tira a conclusão que os jogadores não querem apenas se divertir, eles querem se sentir desafiados. E Cara, isso é um. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. De você estar enfrentando algo novo, né? Só que ao mesmo tempo acessível. Ô, Balatro. Balatro é um exemplo. Poxa, eu tô. Eu não sou crítico de games, né? Eu não sei se isso é tão comum assim na comunidade, mas eu gostei bastante desse posicionamento. 1 minuto de vídeo. 1 minuto de vídeo já tô bem convencido. para ilustrar isso, nós tivemos um jogo lançado esse ano que é o cúmulo da idiotização dos jogos. Dragon Age Eu ia.
Eu ia falar Dragon Age. de The Veilguard. E eu sei que falar de The Veilguard é quase que chutar cachorro morto. Mas por incrível que pareça, mesmo com todas aquelas polêmicas da lacração envolvida com o jogo, o que realmente foi cabal pro seu fracasso foi a total idiotização do seu conteúdo, desde a estética até a sua jogabilidade. A jogabilidade tá péssima. A jogabilidade de Dragon Age parece RPG gratuito, não tô nem de sacanagem. Parece muito aqueles RPG gratuitos que tinha, assim, Mu online. Dragon Age, The Veilguard. Nós temos todos esses elementos modernos, facilitadores. Opa, obrigadão pela Marcelo sua Valemelo doação. mandou R$5. Ora. Pronto. Obrigado pela sua doação. Deixe-me guardar esse seu vídeo, por favor. Pronto, voltando. 3, 2, 1 e... Para sua jogatina, uma estética infantilizada, que é mais fácil de ser deglutida, mas que parece uma animação da Pixar. Você pode se dar ao luxo de não ler absolutamente nenhuma linha de diálogo ou história desse jogo, porque você tem setas no mapa que indicam todos os lugares que você tem que ir e que explicam todos os objetivos que você tem que fazer. Pontos brilhantes na tela para que você saiba onde Abaixa um pouco o som do vídeo para compensar sua voz. são todos os objetos que você procura, quebra-cabeças que poderiam ser resolvidos por uma pessoa inconsciente e que mesmo assim o jogo te mostra o que você deve fazer para resolver aquele quebra-cabeça. As opções de diálogo, primeiro que são terríveis, mas elas não têm peso na narrativa. Muitas vezes não tem diferença nenhuma você tomar uma opção ou outra de diálogo. O desfecho vai ser sempre o mesmo. O combate é pouco desafiador e os chefes são extremamente repetitivos. Praticamente todos os chefes têm a mesma mecânica para ser derrotado durante o jogo inteiro. Então você vê que o estúdio realmente fez o jogo para qualquer idiota conseguir jogar. E isso pode até parecer bom, né? Democrático. Mas é um problema, porque você perde o quesito de desafio do jogo. E aí ele deixa de ser um jogo de fato. Ele vira um filminho interativo. Parece que é Juninho esperado que você Pernambucano ligue o mandou videogame e desligue o cérebro. R$17. E se a Esse é bom. Obrigado, campeão. Já já eu recolho, tá, gente? Já já eu recolho os vídeos, tá? Sanketsu mandou R$5. Obrigado, Sanketsu, e obrigado, Juninho Pernambucano. Tamo junto, Juninho. Salve o Vasco, Juninho. a gente for pensar que Dragon Age é um RPG, isso é ainda mais grave, né? Mas eu só citei The Veilguard porque é muito gritante a diferença com os outros jogos da franquia Dragon Age. E é um grande título desse ano. Essa chamada idiotização tá acontecendo em muitos títulos atuais. E até em grandes títulos. God of War não escapou disso. Diablo não escapou disso. Todos os jogos da EA Games e da Ubisoft, praticamente. Os jogos Olha que irado. Eu queria jogar isso, mas todo mundo falou que a gameplay é uma merda, né? Que irado. mais recentes da Bethesda e outros títulos vêm carregando facilitações enormes. Mas isso levanta uma pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Os jogos estão ficando idiotizados ou é apenas uma resposta porque os consumidores estão ficando idiotas? E para responder Tem coisas que eu não posso falar, senão o canal cai. essa pergunta, eu vou usar alguns dados, dentre eles uma pesquisa realizada pela Quantic Foundry, que mostrou um certo desinteresse pelos jogadores atuais por jogos que usam exatamente atenção, estratégia e planejamento. Mas antes de tudo, já deixa aquele gostinho gostoso no vídeo. Eu tô quase chegando aqui nos 30 mil inscritos, então seria um grande presente, uma grande motivação pra mim chegar lá nessa marca antes do fim do ano. Então, por favor, se você puder me ajudar com a sua inscrição, eu ia agradecer muito. E se quiser me ajudar realmente, para de ser um pão duro e vira um membro desse canal por uma mixaria. Então vamos lá. Pode até parecer que falar da idiotização dos videogames seja um daqueles clichês de reclamar da juventude, porque bom era no tempo que a gente passava fumo de rolo no peito para tratar pneumonia. Porém, nesse caso especificamente, parece que o público realmente perdeu ou desvalorizou a capacidade de atenção e pensamento a longo prazo. E eu digo isso porque esse fenômeno não é algo que se limita aos videogames. Nós estamos vendo a mesma coisa acontecer com todas as mídias. Na música, no Cara, assim, infelizmente ele tá certo, tá? Infelizmente ele tá certo, né? Tipo, não, mano, veja bem, tem mais pessoas, é por isso que tem mais gente. Não, gente, é sério, tá fogo.
Tá fogo. Não tem nem pra onde correr, cara. Não é surpresa dizer que existe uma piora substancial no quesito poético e melódico. Nós temos hoje músicas hiperrítmicas e que repetem refrões chicletes, o que diminui a Coitada da moça da Austrália. complexidade de todo o arranjo harmônico. No Brasil, pelo menos isso é incontestável, né? No cinema, esse Não, mas assim, lembrando que aqui ele não tá falando de consumidores, ele tá falando de produtores, né? Que ele comentou que isso tá sendo um reflexo dos consumidores, de quem joga, e isso aqui é o que tá sendo mais consumido em massa. Beleza, tudo bem. Ok. Não dá pra mentir que o João é o primeiro das paradas. Mas mas não dá pra negar que, tipo, é o mainstream, né? Se a gente for reclamar do mainstream, a gente começa a reclamar do mainstream desde 2000. Desde 2000 que o mainstream é ruim, tá? Obrigado pelo saúde, tá? Desde 2000 que o mainstream é ruim. Então, tipo, não sei se vale. Esse dado é até assustador, mas os cortes de cena, quer dizer, o tempo no cinema. Esse dado é até assustador, mas os cortes de cena, quer dizer, o tempo que a cena demorava para ser cortada, para pular para outra cena, tinham em média de 14 a 16 segundos em 1930 e hoje tem em média 2 segundos. Então, O que eu falo sobre direção hoje em dia ser pasteurizada? Cadê? Quem é que vai me refutar agora? Hein? Desgraça. Falei há um tempo atrás, o povo tava me chamando de louco. Toma. Mas é claro, Hollywood, né? Ele tá falando aqui, Hollywood. Mas claro que Hollywood é um reflexo da indústria de cinema, tá, gente? Por favor. Sejamos criteriosos aqui. Cinema bom não vai estar arrasando quarteirão. Cinema bom é íntimo. Cinema bom é aquele que você luta por ter. Não é qualquer um que você vai dar o prestígio, né? hoje em dia, para a audiência não dispersar e perder a atenção, em média, uma cena fica de 2 a 2 segundos e meio na tela. E isso também se mistura com o que vemos nas redes sociais, que talvez seja a maneira mais democrática de se avaliar o consumo de conteúdo. No YouTube, 80% das pessoas só assistem um vídeo inteiro se ele tiver menos de 1 minuto de duração. Obrigado a todos que são inscritos aqui no NPDC. Porque tá difícil, meu irmão. Mas no Instagram, o tempo Do jeito que eu falo. ótimo para o seu vídeo pegar engajamento é de 26 segundos. Cara, 26 segundos, cara. Não é possível. O que mostra claramente uma preferência muito grande da audiência em conteúdos muito curtos e que demandam baixa atenção. São dados que pelo menos corroboram com essa perda de Boa noite. atenção da audiência de modo geral em todas as mídias. Quer dizer, é incontestável que a audiência está preferindo conteúdos mais curtos e mais fáceis de serem deglutidos. Eu não vou dizer fáceis, mas eu digo mais dopaminérgicos, sabe? Toda hora estimulantes. São conteúdos que sempre carregam mais e mais informações para que você valide a sua assistida. Eu não diria fáceis, eu diria justamente mais dopaminérgico, né? Mais concentrados. E quando eu digo concentração, não é de sua concentração, é de concentração de química mesmo, tá? Concentrar, ter várias coisas. E os dados lançados pela Quantic Foundry sobre videogames evidencia isso de maneira incontestável. Hoje, os jogadores não buscam mais jogos que demandem estratégia e pensamento a longo prazo. Por isso que eu nunca mais vou ver um XCOM na minha vida. Mas o pior de tudo é que, segundo a empresa, por todo o período avaliado, o público manteve suas preferências estáveis em todos os outros modelos, menos nos jogos de estratégia, denotando que esse Vale dizer, eu tô jogando um jogo de estratégia agora, que é o Metal Slug Tactics, muito bom, tá? Adoro jogo de estratégia. Ano passado lançou o melhor jogo de estratégia da minha vida, que é o Talos 2, tá? Recomendo demais. Talos 2. Espetacular. Infelizmente, isso de fato está sendo perceptível, né? Então, são poucos jogos de estratégia que lançam
ao longo do ano. E os que são lançados, geralmente eles são bons. Por quê? Porque eles são focados para quem consome. É a fatia de quem consome acabou, sabe? É meio eu consigo enxergar assim, quando você tem uma empresa que está fazendo um jogo de estratégia, parece que ele não está visando o lucro do universo, está só sendo implantado naquela subcategoria. Enfim, né? Jogos de estratégia morreram e eu sempre estarei lá, lutando por você. Plants vs Zombies 2, It's About Time. Craqueado com tudo desbloqueado, é maravilhoso. Esse jogo é perfeito. Foi o único nicho que perdeu importância para o público ao longo dos anos. A pesquisa foi feita através de relatórios online e conta com mais de 1,5 milhão de pessoas entrevistadas. Ela dividiu as motivações em 6 grupos maiores que se subdividiam em 12 modelos. E a preferência de cada entrevistado por esses modelos era analisada através de perguntas feitas ali no relatório. Os grupos maiores seriam ação, social, maestria, conquistas, imersão e criatividade. E os modelos subdivididos seriam destruição e excitação, competição e comunidade, desafio e estratégia, completacionismo e poder, fantasia e história, design e exploração. E por 9 anos consecutivos. Cara, olha que loucura, cara. Olha que loucura, cara. Que mundo que a gente vive. Eu sei que arte é um produto, eu sei disso. E ao mesmo tempo eu sei que a arte de verdade só vai ser manifestada de maneira normativa. Se eu produzo hoje o melhor videogame do mundo e só 2 pessoas jogaram, essas 2 pessoas vão saber sim ou não se é de fato um jogão. Mas, cara, olha que loucura, cara. Achievement está na frente de imersão e criatividade, gente. Olha que loucura. Olha. Achievement. O cara ter a sensação de completude é maior, está na frente das pesquisas do que... É isso aí, mano. É isso aí. A porcentagem do público que se encaixava no modelo de estratégia caiu de 51% mais ou menos em 2015 para cerca de 33% em 2024. Falando de maneira clara, isso significa que hoje 67% dos jogadores se importam menos com o pensamento estratégico e planejamento do que em 2015. Para a gente ter uma noção do que isso significa, a empresa compara isso com outros dados da realidade, só para a gente ter um parâmetro. Essa queda seria como se a população masculina americana tivesse perdido 7,7 quilos de peso médio ao longo desses 9 anos. Ou como se a altura média de todos os homens do mundo diminuísse 3,5 cm. Ou até como se a média de QI do mundo caísse 6,75. Isso significa que a mudança do modelo de preferência dos jogadores entrevistados não apenas possui uma importância estatística, mas ela é uma mudança dramática. Mudou o modo como as empresas veem o mercado. Tanto que, segundo a própria pesquisa, todos os outros 11 modelos ficaram relativamente estáveis ao longo dos anos, e apenas os jogos que possuiriam características de planejamento, pensamento estratégico e tomada de decisões tiveram mudanças estatísticas importantes. Cara, isso é um absurdo. Isso aqui, gente, que isso, cara? Por que ninguém tá gritando isso? Que absurdo. Que absurdo. Uma das características mais interessantes de videogame estão se esvaindo, é isso? É isso? Caramba, cara, eu tô perplexo aqui. Alô? Que isso, cara? Tá virando brain rot mesmo, tá virando brain rot. Brain rot. E essa tendência é comum tanto para homens quanto para mulheres. Ambos os sexos perderam, de maneira praticamente igual, interesse em jogos de estratégia, o que aponta realmente que o próprio público está perdendo interesse nesse tipo de jogo. Então, beleza, a gente viu que o próprio público está preferindo jogar jogos que você não precisa pensar tanto. Mas, como eu já disse antes, o que a gente chama de idiotização dos jogos não é exatamente a redução da procura de jogos de estratégia. Isso é outro dado que corrobora com a teoria. O que eu, e acho que a maioria das pessoas, considera idiotização de videogames seria a inserção de mecânicas no jogo que servem apenas para diminuir a sua dificuldade e literalmente fazer você pensar menos e ter que se esforçar menos para terminar o jogo. O que dá a impressão de que você está sendo tratado como uma criança. E quando você é um adulto sendo tratado como uma criança, você está sendo tratado como idiota.
Nós temos Sim. isso de diversas maneiras. E eu acho que a mais famosa delas são as famigeradas setinhas do mapa, que mostram tudo o que você tem que fazer para que você não perca nenhuma quest e não tenha que prestar atenção em nenhum diálogo para saber aonde você precisa ir. Além dessas Não, mas aí a seta do Zelda aqui não faz sentido nenhum, esse... setinhas malditas, a gente tem Seta no chão. Ah, não, beleza. Seta no chão, tudo bem. também os puzzles ridículos, que Não, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura, isso aqui. às vezes me fazem até me perguntar o porquê de ter um puzzle ali. Quando a gente tem um quebra-cabeça um pouco mais complexo, você tem dicas do próprio jogo de como resolver aquilo. Quando não tem um NPC que literalmente te fala o que você tem que fazer, como era o caso de God of War. E, gente, dá mais Que raiva ficar resolvendo 10 probleminha idiota do que ficar preso em um quebra-cabeça difícil. A gente tem também a questão da cartoonização e redução do realismo gráfico, também presente nos jogos atuais, mas o que Não, mas isso aí também tem um movimento oposto. Tem a hiperrealização não existe, né? O hiperrealismo nos videogames também, tá? Hiperrealismo também nos videogames tá... O Concorde foi o exemplo máximo, assim. Vamos ignorar completamente a estilização e fazer a coisa mais cru, high-tech definition possível. E não deu certo. mais me abalou pessoalmente foi a mudança do Civilization 5 pro 6. O jogo passou de uma representação Olha esse Gandhi aí. fiel, bem realista, para essa estética meio infantil que lembra Disney Pixar. E pra falar a verdade, eu acho que isso é um ponto muito importante, viu? Algo que aconteceu também de Diablo 2 para 3, mas o 3 pro 4 eles conseguiram melhorar a estética pelo menos. Mas isso não significa que Diablo 4 não tenha errado em algo muito pior, que foi deixar a jogabilidade muito mais fácil, ao ponto de você nem precisar olhar pra tela pra jogar. É aquele absurdo. tipo de jogo de duas telas. Você deixa um vídeo do YouTube rodando em uma e meio que fica jogando sem prestar atenção na outra. E lembrando de todos os dados absurdo. apresentados aqui e vendo que até jogos aclamados, grandes jogos, estão abusando dessas mecânicas facilitadoras, acho que é inegável, né, que o público está se transformando. Nós estamos vendo as pessoas querendo pensar menos, ou pelo menos tendo uma preguiça de pensar, né? Não, mas eu tô aqui só... Ai, desliga o cérebro, meu. Ah, por favor, né, mano? Poxa, eu chego em casa, eu quero só desopilar, né? A pessoa não conhece o termo desopilar, mas é exatamente isso. Ah, mano, por favor, né, meu? Desliga o cérebro, mano. Você não desliga o cérebro. O cérebro que desliga você. Você vai deixar de pensar. E nunca mais vai ter a sinapse que um dia você pôde ter por ter se acomodado voluntariamente. Como se fosse machucar. E por mais que a gente reclame da idiotização dos jogos, que tudo tá ficando fácil. A verdade é essa, tá ficando tudo fácil. Como se fosse um script, entendeu? Não tem muito mais segredo, você não cria uma intimidade com aquele jogo. Você Oh, isso é, exatamente. Ah, mas qual é o problema? O problema é a falta de identidade e identificação que você tem com o jogo. Não tem. Você quebra esse ciclo, sabe? Isso é um problema gigantesco que tá dentro da indústria de qualquer valor artístico. Some. A identificação que você tem com alguma coisa, ela simplesmente é perdida porque você não luta por aquilo. Você não cria um asset, você não faz a sua própria tentativa de superar o insuperável que ali está apresentado a você, porque simplesmente em menos de 10 segundos você já sabe o que é pra fazer. Um puzzle idiota qualquer, sabe? Então, tipo, essa falta de identificação é o verdadeiro problema. Sabe? No mundo artístico que eu digo. O problema real é você ficar sem pensar, que eu acabei de mencionar, né? quer cumprir quest, ter uma liberação de dopamina e fazer isso, sei lá, por 20, 50 horas e partir para outro jogo. Os segredos, né, a dificuldade é no final das contas o que cria aquele culto àquele jogo. Mas por que a dificuldade é tão importante, massagista? Tem um lema militar que apenas o sofrimento coletivo leva à união. E pode parecer piegas, mas quando o cara vira pra mim e fala: porra, zerei Elden Ring, Dark Souls, platinei, sei lá, Gran Turismo,
E como alguns desses jogos são muito difíceis, isso cria um Gostei. senso de comunidade, em que as pessoas ficam felizes de ver os outros zerando, em que eles querem ajudar, criam fóruns, guias, explicações, teorias. Quando Gostei. tudo é muito fácil, você não tem por que ter o senso de comunidade, entendeu? E eu tenho um vídeo aqui que fala sobre a dificuldade, principalmente sobre a dificuldade de Elden Ring, porque que eu acho que isso melhora tanto o jogo. Mas, nessa questão, eu não sei se é tanto uma culpa das empresas, entende? Porque elas seguem um movimento do mercado. E aí, ao meu ver, a empresa que seria idiota de ignorar que o público tá querendo coisas idiotas, entendeu? Ah, eu tô ficando velho também. A verdade é essa, né? Então, às vezes, a gente reclama de umas coisas que não é perceptível para as pessoas mais jovens, né? Mas aí que tá. Elas não tiveram a comparação. E eu e muitas né, outras Zangado? pessoas tivemos. Mas enfim, me fala aí o que você acha sobre esse assunto. Os jogos estão ficando mais fáceis? O público tá ficando mais idiota? Idiota, considera idiota como perder a atenção e a capacidade de planejamento futuro. Eu não tô falando que o cara fica lambendo a tinta da parede, entendeu? Eu tô falando que ele tem um pouco de preguiça de pensar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gosto. Ai, o que é que você acha do modo fácil de Dark Souls? Eu acho que o autor bota o que ele quiser, né? O autor coloca o que ele quiser. A minha opinião sobre isso não importa, né? Pra mim não botava, deixava como tá e dane-se, né? Mas se ele quiser botar um dia, ele que opta também, né? Ele que quis. Bom vídeo, tá? Bom Tinha vídeo. gostoso no vídeo. Bom vídeo, bem narrado, viu, Zangado? Tamo junto aí, viu, Zangado? Eu sei, viu? Massagem subliminar. Mentira. É o Zangado. O Zangado criou um novo canal aí pra... pra se camuflar. Complicado isso aí, hein, Zangado? Complicado isso aí. Não, mas bom vídeo. Gostei do vídeo. Foi bem didáticozinho. Informações. Ele foi um vídeo informativo. Ele só não disse: os gamers hoje estão com preguiça. Ele foi lá e pesquisou, né? Trouxe informações concretas de que isso está acontecendo. É um bom vídeo mesmo. Vou ao banheiro, volto já. Outra traição cruel, com 2 negões, com armamento grande de mais de 28. Até que o Koda acontece, a vida tá foda. Damos a vida do céu, e o budista. Não tem descanso não, seu coração partido em 1000 pedaços no chão. Damos a